Buenas, pessoal! Essa semana eu vou falar sobre dois fatos que aconteceram na política nacional que eu acho que é importante tratar aqui, que foi a fusão do PSDB com o Podemos e a federação do Progressistas com a União Brasil. 2026 vai ser um cenário bem agitado para os partidos. Os movimentos que eles estão fazendo agora são bem estratégicos. Vou falar sobre eles um pouco nesse vídeo aqui de hoje. Bom, quem acompanha a política deve ter visto essa semana que rolou o anúncio aí, né, oficial da federação entre o... Tá aqui na tela até o União Brasil e o PP, né? E também a fusão entre o PSDB e o Podemos. Eu acho que vou começar o vídeo falando sobre a diferença entre a federação e entre a fusão. Peguei esse link aqui do G1, até que não é o mais completo. Eu até vou deixar depois o link da página dessa do G1, né, que eu estou usando para fazer o vídeo, mas também do site Poder 360. Lá também tem uma matéria bem interessante, com um infográfico bem detalhado, que eu usei até para estudar para o vídeo de agora, que ele detalha um pouco mais, inclusive o número de senadores, o número de deputados, governadores, né? Faltou até o número de prefeitos e vereadores, que é um número importante também, porque vereadores e prefeitos são, na minha visão, um dos principais pontos de força partidária em eleições, né? Partidos que elegem muitos prefeitos e muitos vereadores, eles acabam tendo um peso muito grande na corrida do pleito nacional, né, que acontece separada, porque é mais espraiado, tem mais bases, tem mais cidades, tem mais lugares aonde os representantes que almejam cargos no parlamento estadual daquele estado, ou na Câmara dos Deputados, no Senado, governador, presidente da República, ele acaba se nutrindo daquela base de vereadores e prefeitos, porque ela fica uma informação mais disseminada, né? Isso é muito interessante. Mas enfim, não é isso que eu vou falar nesse vídeo, né? O foco aqui é tentar analisar um pouco isso, essa notícia. Acho que vou começar pela questão da explicação sobre o que é a diferença entre federação e fusão, né? Aqui, mais abaixo, eles explicam um pouco mais detalhado, e acho que vale bastante a pena vocês depois acompanharem a matéria. Na questão das federações, né, as federações elas têm uma especificidade diferente da fusão. A federação, cada partido mantém a sua autonomia administrativa e a sua autonomia de gestão política. Ou seja, os partidos continuam existindo, os partidos continuam tendo a sua sigla, o seu número, o seu fundo partidário, o seu fundo eleitoral, a sua autonomia de programa partidário, de programa político. Eles não deixam de existir, eles não se fundem, né? Não acontece a fusão, então não há essa conjugação de programa partidário, nem de preceitos dogmáticos, vamos dizer assim, também que os partidos têm. Eles são somente uma aliança registrada, uma aliança perene, que tem uma duração geralmente de 4 anos. É o que estabelece ali a legislação eleitoral neste momento. Então, dá para se dizer, como a matéria mesmo aqui diz, que as federações são um relacionamento sério. Nos dias de hoje, relacionamentos sérios são complicados. Mas, enfim, o relacionamento sério, você diz para todo mundo que está junto, você não deixa de existir, né? Mas vocês são uma coisa só, tomam decisões juntos, né? Em que pese cada um guarda os seus valores, as suas decisões administrativas, o seu dinheiro, os seus mandatários, ele que orienta. Não é uma decisão em conjunto, não é uma decisão que tem que ser igual.
As federações, por exemplo, não é identificado nas câmaras de vereadores, por exemplo, não é identificado que é um partido só. Cada vereador pode votar da maneira que o seu partido acha melhor. Então, ela é um esforço de eleição. Se a gente for tentar sintetizar a federação, é um esforço de eleição. São dois partidos que se juntam porque entendem que juntos na eleição eles vão ter mais chance de sucesso. Aí existem algumas pequenas regras, né? Um partido não pode, por exemplo, ter uma candidatura sem autorização do outro. Então, todas as candidaturas dos partidos federados, elas têm que passar pelo critério e aval um do outro, que, de certa maneira, faz jus a esse princípio, né? E elas são construídas de forma harmônica. Então, o partido decide quem vai ser o candidato a prefeito, quem vai ser o candidato a vice, eles decidem em conjunto, eles podem até estarem com outros partidos que não estejam federados. A federação pode fazer uma coligação com um outro partido, mas a federação toma uma decisão sempre única, né? Existe daí dentro da própria federação reservas de espaços, né? Porque aí os números de candidatos não aumentam por causa de uma federação. Se uma cidade ela tem 9 candidatos a vereador, ela tem 9 cadeiras a vereador, o partido só pode colocar 10 candidatos a vereador na proporcional legislativa. E aí a federação não pode ter cada partido 10. Cada partido vai ter que sentar junto e definir quem são os 10 que irão concorrer. Obviamente que existe ali uma proporcionalidade. E a mesma coisa, por exemplo, candidato a prefeito. Isso se sucede nas candidaturas a estadual, a federal, a governo, a presidência da República. Então a federação ela é nitidamente, de maneira muito clara, uma união eleitoral, uma união de interesses eleitorais que dois partidos ou mais assumem para tentar ganhar mais força diante dos eleitores. A gente tem no Brasil aí o caso do PT, acho que aqui na matéria até cita, né? Deixa eu ver aqui. Isso. É o PT, PCdoB e PV, e o PSOL, o Rede também, interessante falar sobre essa federação. O PSOL ainda continua com uma grande força, principalmente em capitais, e a Rede se mantém ainda atuando com alguns núcleos muito bem posicionados em São Paulo ainda, né? No Rio Grande do Sul chegou a ter força também, mas acabou perdendo mandatários, perdendo expressão. Havia até agora, eu não tenho certeza da data de rescisão, né, ou de fim de relacionamento sério do PSDB com Cidadania, mas eles atuaram na última eleição como uma federação, né? Então eles lançaram candidatos juntos. No caso da fusão, né? Aqui, só para concluir, desculpa. Nas federações, embora o desempenho seja somado para o cálculo eleitoral e do cláusula de barreira, os recursos são separados, o recurso do fundo partidário e o recurso do fundo eleitoral, né, que é o financiamento de campanha. Aqui, está falando um pouco mais detalhado sobre a superfederação em valores, né? O fundo partidário hoje do União Brasil é 107 milhões de reais, o do PP é 90 milhões, eles passam a ter agora para a próxima eleição 197 milhões de reais, né? É o maior entre todos os partidos. E o fundo eleitoral que eu vi aqui, eu achei sensacional. Eles vão ter quase R$1 bilhão para fazer campanha no Brasil todo. É um partido que tem multifacetas, né? Você pega o PP, por exemplo, o PP é muito ligado ao agro, né? E as cidades pequenas, um partido municipalista aqui no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguma relevância também no Paraná. Você pega daí, por exemplo, no Piauí, Tocantins, na região nordeste do Brasil, o PP ele também é um partido ligado a cidades menores, com uma força também de grandes caciques, de grandes líderes. E o União Brasil, que é engraçado também, é um partido que ele já é um pouco mais disseminado, né, e miscigenado. Ele tem expressões no centro-oeste brasileiro, no Rio Grande do Sul e também no Nordeste, né? O próprio ACM Neto, que é o capitão, né, vamos dizer assim, o líder do União Brasil, ele vem da Bahia. Foi um dos principais líderes na criação do próprio União Brasil. E com certeza vai continuar tendo um papel relevante dentro desse cenário.
Bom, e para finalizar esse vídeo que está longo, né, tive que fazer até um corte aqui, eu posso já te falar da união do PSDB e do Podemos. Veja você que o PSDB já foi um grande partido que governou o nosso país, Fernando Henrique Cardoso, oriundo um pouco daqueles mais divergentes dentro do PT, do Partido dos Trabalhadores, que não convergiam com as ideias um quanto radicais do PT, que saíram junto com alguns insatisfeitos do movimento democrático brasileiro, o antigo MDB, atual MDB, se juntaram no PSDB, né, e aí se juntou ali uma elite intelectual brasileira naquela outrora do nascimento da nossa Constituição, formado na Sorbonne, na França, enfim. Tanto é que, se a gente for perceber, a máquina administrativa brasileira ela tem muitas características semelhantes da França. Inclusive, eu estou lendo um livro aqui que é interessantíssimo, que é a biografia do Nicolas Sarkozy. Né? Não vou entrar nesse debate, nessa questão agora, mas, enfim, o PSDB foi um partido de grife, governou o país, governou diversos estados, era uma hegemonia no estado de São Paulo, e ali, após a derrota do Aécio, o partido, por ter evocado com tanta força uma direita e tentado representar esse espectro que não tinha representação legítima, acabou se perdendo nesse meio. E internamente também acredito que houve um grande debate onde o PSDB não soube conduzir e acabou ficando sem identidade e naufragou, né, por disputas internas. E até tem uma questão que eu acho que é interessante falar: o PSDB ele é um partido muito republicano no sentido de promover muitas primárias internas, mas eu vejo que isso, na minha análise, me parece que mais causa cisão e divisão dentro do partido do que união. Porque se você não tem ali uma grande liderança legítima conduzindo as coisas, parece que fica uma coisa meio perdida, né? E aí vai se criando grupos sectários dentro do partido e quando vê, se esfacela. Enfim, vou fazer isso em um outro vídeo, talvez analisando o PSDB, mas agora o PSDB, que outrora foi a grande grife nacional, de antítese ao PT, sucumbe, né? E quase que não existe mais, e faz aí uma união com o Podemos, né? Eu vou ver se aqui eu pego alguns números que eu acho que é interessante pegar para a gente falar sobre eles. Aqui, ó, o fundo partidário do PSDB e o fundo partidário do Podemos. O Podemos é maior, né? O fundo partidário tem mais representantes, evidentemente. E tem mais um ponto que eu quero falar também, que é o fundo eleitoral, né? Para quase aí 400 milhões de reais na próxima eleição, para tentar dar uma sobrevida ao partido. Uma grande questão que fica é que a grife, o nome, a marca do PSDB me parece muito maior que a do Podemos. A grande questão é o que vai acontecer, né? Vai ser matado o Tucano, que foi o PSDB foi um dos que buscou essa questão da política norte-americana, de buscar um animal símbolo, né? O Tucano, para trazer para dentro da política brasileira. É uma grande dúvida, é uma grande incógnita. Mas todos esses movimentos são pensados na eleição 2026, aí, que vai ser uma eleição bem disputada. Né? O PT de um lado, o bolsonarismo com o PL muito bem organizado, me parece assim, organizado no sentido de que está abraçando todos aqueles mais ligados ao bolsonarismo mesmo. Tem poucas linhas bolsonaristas fora do PL hoje em dia, né? A gente vê, o MDB tinha alguma coisa, o PP ainda tem uns acenos muito fortes, o próprio União Brasil, o PSD, enfim, todo mundo faz acenos, mas a linha mais radical, mais ligada, mais defensora do Bolsonaro está dentro do PL, que é um grande player, que é um partido gigantesco, com muita força. O Bolsonaro sendo cada vez mais pauta da mídia, levantado justamente pelas arbitrariedades e, na minha visão, injustiças que o STF tem cometido contra ele. Vai ser um cenário que vem se consolidando, e esses partidos mais ao centro, mais fisiológicos, estão se unindo para mostrar mais força, mais poder, negociar com mais robustez, e outros estão fazendo um acordo, né? Um casamento mesmo, uma fusão, para poder sobreviver. Vai ser interessante o cenário. Vamos ver como que vai ficar as coisas, né? Bom, é isso. Valeu por ter assistido o vídeo. Te inscreve no canal, deixa a tua dúvida, comenta aí o que tu acha. É bom essa federação PP União Brasil? A fusão PSDB e Podemos vai dar certo? Comenta aí comigo.
Valeu, até a próxima semana.